É sempre uma alegria estar de volta ao SES, que eu tenho um pouco no coração como a minha casa, fiz parte da minha formação aqui, como Beatriz já falou. Então, estamos realmente há muitos anos, mais de 2 décadas, discutindo os temas vinculados à economia solidária, ao associativismo de várias formas. E eu, quando estive aqui em 2019, eu estava pesquisando, eu e Pedro Espanha, discutíamos os empreendimentos vinculados ao cuidado de saúde mental, né, aos usuários do sistema de saúde mental. E, finda essa pesquisa, eu voltei ao Brasil e logo em seguida estourou a pandemia. Então, naquele momento, naqueles anos, aqueles 2 anos de pandemia, o que que nós observamos em todos, absolutamente todos os empreendimentos de economia solidária, as associações, as cooperativas que acompanhávamos, de todos os segmentos, estavam migrando para plataformas digitais, né, para poder comercializar seus produtos, precisou-se fazer um letramento, né, nos sujeitos, nos cooperantes, nos associados, as associadas, para que pudessem utilizar as plataformas digitais e o que já era um fenômeno em andamento, que já vinha a galope, tornou-se ainda mais rápido e ainda mais onipresente nas nossas vidas. Então, a partir daí, foi que eu me interessei pelo tema, né, das plataformas digitais, e na Unicinos nós tínhamos também a presença do professor Rafael Groman, hoje no Canadá, na Universidade de Toronto, que se tornou uma referência nessa área do cooperativismo de plataformas. Então, eu passei a me interessar muito por esse tema e venho estudando o associativismo de plataformas, não somente o cooperativismo de plataforma, mas outros formatos organizacionais e associativos de trabalhadores e trabalhadoras que tentam fazer frente à brutal exploração, né, das empresas plataformas, e eu tenho acompanhado mais de perto, então, os empreendimentos. Já apresentei aqui no Grupo Ecosol, em outros seminários, cooperativas de cicloativistas, de entregadoras, né, mulheres e pessoas trans, como é o caso da cooperativa Senhoritas Courrier, em São Paulo, e outras em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E aí emerge ao longo desta pesquisa um fenômeno interessante. Eu vou dar seguimento aqui na minha apresentação, né, fazendo essa breve contextualização, talvez para quem não tenha acompanhado os seminários anteriores, os diálogos anteriores que a gente tem tido aqui, né, para explicar o quanto este segmento das entregadoras, dos entregadores, seja cicloativistas de bicicleta, seja de motocicleta, seja de automóveis, é um campo extremamente masculino. Mais de 90% dos trabalhadores deste segmento são homens. Então, vou apresentar alguns dados aqui. Abordamos, então, nesse recorte, a presença de mulheres em um contexto laboral majoritariamente masculino, né, no âmbito desse associativismo, que no Brasil vem sendo chamado mais genericamente de economia solidária digital, e que também tem mostrado um vigor inicial bastante interessante na associação sindical, né, seja formando um sindicato próprio, seja se associando a centrais sindicais mais antigas, como é o caso desse empreendimento, que é o meu principal registro empírico agora, que eu vou apresentar, que é filiado à CUT, a Central Única dos Trabalhadores, né, no Brasil. Então, uma pesquisa que vem caminhando, ela tem se dado ao longo dos últimos 3 anos, e aí a gente tem pesquisado essa característica de alguns empreendimentos, além do associativismo para buscar um trabalho mais digno, o associativismo a partir de uma resistência, né, aos vários colonialismos, seja os praticados pelas plataformas, pelas empresas plataforma, seja aqueles que
são, digamos, clássicos do campo do trabalho e da associação, do associativismo, do sindicalismo, que é o patriarcado, enfim, as relações predominantemente sob controle de homens, né? Então, metodologicamente, a gente tem analisado dados secundários, olhado a literatura, acompanhado a pesquisa Fair Work, especialmente o Fair Work Brasil, que é uma pesquisa transnacional. Também já discuti com vocês alguns dados, mas aqui eu não vou apresentar, vou por um outro caminho. Mas a gente tem analisado, então, os dados secundários, a pesquisa Fair Work, que é uma associação, né, de pesquisadores e pesquisadoras internacional, sediados por uma universidade na Alemanha, que faz pesquisa em diferentes países, justamente a partir de certos critérios de trabalho decente, dados da OIT, né, critérios da OIT, para ver até que ponto o trabalho de plataforma, a empregabilidade gerada, né, prometida pelas plataformas, traduz-se em um trabalho decente e não um trabalho extremamente precarizado. E nós já vimos que, no Brasil, essas empresas plataforma chegam a não pontuar, ter zero, né, de itens como remuneração adequada, como condições de trabalho, como horário de descanso, um horário aceitável, não é, de trabalho. E as jornadas são longas, a remuneração é pouca, e nós vamos ver algumas coisas, então, que estão entremeando essas lutas das trabalhadoras e dos trabalhadores associados, tentando escapar da exploração levada a cabo através das big techs, através da gestão algorítmica, né, do capital. Então, nesse cenário majoritariamente masculino, os dados que nós temos de pesquisas recentes, razoavelmente recentes aqui, em termos de ciclo logístico, ou seja, um mercado de entregas a partir do uso de bicicletas, bastante desenvolvido na cidade de São Paulo e também desenvolvido na cidade de Porto Alegre, que são as duas cidades que eu tenho acompanhado mais, né, esse campo empírico. Nós temos que aproximadamente algo entre 0,7% e 3,6% das pessoas que fazem entregas são homens, né? Então, as mulheres são mulheres, o restante são homens, ou seja, mais de 95% desse mercado de ciclo logística é ocupado por homens. E naquela primeira vertente que eu investiguei, justamente fui a São Paulo para olhar a Senhoritas Courrier, que era um empreendimento de ciclistas, ativistas, formadas por mulheres e pessoas trans, né? Que tinham, então, as suas formas de organização e que tinham tentado escapar do preconceito, etc., característico das grandes empresas. E aí, olhando agora uma pesquisa mais recente, de 2024, que mapeou, então, em parceria, uma associação que é patronal, mas que fez a pesquisa em parceria com o SEBRAP, da USP, levando em conta várias questões sociodemográficas, tempo de jornada, etc., das principais plataformas, então, que os trabalhadores têm se vinculado, que é a 99 Pop, a Uber, a iFood, a Amazon, Zé Delivery, um pouco menos, mas também presente. Temos que 95% dos motoristas e entregadores são homens. Desse percentual de homens, 62% se declaram pretos ou pardos, negros, na classificação do IBGE, e têm, em média, 39 anos. Entre os entregadores de moto, então, 97 são homens e 68 se declaram negros, com média ainda mais baixa de 33 anos. Ou seja, o que nós temos? Nós temos homens pobres, predominantemente pardos e pretos, né? Ocupando essas atividades que são muito importantes num contexto de precarização ainda maior, mas que coloca a classe trabalhadora diante de algumas
ambiguidades muito interessantes que eu vou discutir aqui com vocês, tá? Que transcendem um pouco o campo do gênero, e é muito interessante. O que eu quero discutir é como o posicionamento, pelo menos em termos qualitativos, o que eu tenho visto, o posicionamento das mulheres, desta minoria de mulheres que está lutando nesse campo e que está começando a ocupar cargos de liderança nesses empreendimentos associativos, elas têm uma posição diferente, elas têm uma posição mais crítica que os seus colegas homens em relação, né, às relações de trabalho que elas estabelecem, que todos estabelecem com a plataforma. Então, eu ilustrei aqui esse slide com uma charge, é um chargista brasileiro, Tony Agostinho, ele fez uma série de charges chamada Os Empreendedores, nas quais ele ironiza, né, essa ideia de que os entregadores do Zap são empreendedores, não são empregados, não são funcionários de ninguém, e sim deles mesmos, né? Predominando aquela representação que as plataformas construíram e insistem em manter de que não há subordinação, que eles são apenas um intermediador entre o prestador de serviço, que empreende, e o cliente. Então, nós vamos olhar desta minoria, o que as mulheres motoristas, entregadoras, estão pensando e por que elas escolhem essa profissão, que é uma profissão majoritariamente masculina e que tem realmente sido cada vez mais procurada, inclusive às vezes por casais, né? Quando perdem o emprego, etc. Então, o motivo principal é a geração de renda imediata, a geração emergencial de renda, né? No discurso está presente a flexibilidade de horários e a busca de independência pessoal, né? Entretanto, há uma certa homogeneidade nas respostas, tanto das entrevistas que eu faço, quanto daquelas que eu reviso nos vários trabalhos que têm sido publicados, que as condições de trabalho são muito ruins, né? Então, calor, ruas esburacadas, um carro que se desgasta e que dá despesa, ambiente perigoso, a variação das taxas pagas pelos aplicativos que inventaram, as empresas plataforma inventaram essa tarifa variável, que por vezes elas pagam um pouco mais, por vezes elas pagam menos aos motoristas, entregadores, e não se sabe exatamente como, por quê e qual é o critério, não há transparência, e essa é uma das bandeiras de luta, mas chegaremos lá. Em termos de organização do trabalho, incentivos para bater metas, as plataformas colocam incentivos como se fossem lá, né, cenouras na frente do animal que elas querem puxar, e assim elas fazem com que as pessoas entrem num processo de autoaceleração, né, que é muito nocivo à sua saúde, tanto física quanto mental, um estabelecimento de pressões pessoais, né, para que se renda mais, para que se trabalhe mais tempo sem descanso, uma jornada tripla de trabalho, no discurso das mulheres, isso também é praticamente são unânimes, né? A alimentação na rua, muito pouco saudável, falta de tempo para a família, para lazer, e um descontentamento muito grande com o controle e com eventuais punições por parte das plataformas. Se elas recusam algumas corridas, por exemplo, elas podem ser punidas e ficar metade do dia ou até um dia inteiro sem receber chamadas, né? Então, as condições de trabalho são muito ruins, mas mesmo assim, essas mulheres veem ali uma oportunidade diante dos baixos salários, diante da falta de oportunidades melhores para elas, né? Então, de uma certa forma, elas também são seduzidas por um discurso que, apesar de que é muito duro, se a gente tiver resiliência, a gente vai conseguir fazer um dinheiro legal, mais que o salário mínimo, que era o que elas ganhariam em outros empregos, né? Nas relações socioprofissionais, elas relatam busca de ajuda e apoio pelo WhatsApp, então o aplicativo de WhatsApp para elas é visto como uma espécie de proteção, assim, elas
podem falar com familiares, elas podem falar com pessoas das suas relações, né? Elas podem falar nos grupos dos próprias associações, sindicatos e grupos de entregadoras. Então, ali elas relatam que estarem conectadas o dia inteiro para eventual busca de ajuda, apoio e conexão é uma coisa importante que faz com que elas, enfim, permaneçam na atividade, né? Porém, também interações limitadas a essa forma de interação com os colegas, pelas redes sociais, pelos aparelhos, e não face a face, né? Então, às vezes, dizem que sentem falta de terem colegas perto, preconceito dos colegas homens, estranheza dos clientes por serem mulheres, né? Eventuais preconceitos e discriminações, e também assédio sexual por parte dos clientes, né? Então, muitas vezes, conversas vão para um lado inadequado e é como se elas, por estarem ali, estivessem expostas, né? E estivessem disponíveis de alguma forma. Então, os relatos das entrevistadas, um pouco fiz uma síntese aqui das coisas que mais aparecem, tá? Bom, dentro deste universo, eu comecei a observar, então, até por uma conveniência de proximidade, porque eu moro, resido na cidade de Porto Alegre, e na cidade de Porto Alegre nós temos a sede, então, do Sindicato dos Trabalhadores de Aplicativo do Rio Grande do Sul, o Sintraple. Há outros Sintraples no Rio de Janeiro, no Paraná, há outras centrais também sindicais, há centrais menores, mas mais antigas, como dos motoboys, por exemplo, que é uma atividade no Brasil que existe há bem mais tempo, antes da invasão das empresas plataforma, da uberização do trabalho, já havia uma atividade precarizada, porém organizada em termos de atuação sindical. Então, em São Paulo tem um sindicato que é mais antigo e que migra e busca atrair também, né, os entregadores que utilizam moto, né? E os Sintraples que surgiram, que se formaram a partir justamente de 2020, a partir da organização desses trabalhadores, se vocês estão lembrados, eu falei no último seminário, colegas, sobre o dia do break, que houve em julho de 2020, durante a pandemia, né? Lideranças em São Paulo, Paulo Galo, até me lembro do professor Boaventura falando no Paulo Galo, né? Uma liderança que se destacou naquele momento, e, a princípio, lideranças masculinas, até que nós temos o início, então, do surgimento das lideranças femininas, né? Como a Aline Oss, da Senhoritas Courrier, e no Rio Grande do Sul nós temos, então, a ascensão, né, da Carina Trindade, que é a presidente do Sintraple, e agora que surge em 2022, e que agora, recentemente, a coisa de 2 semanas atrás, foi reconduzida em nova eleição, então, para mais uma gestão à frente do Sintraple RS, e que é uma mulher feminista, de esquerda, e o Sintraple Rio Grande do Sul, ele surge muito incubado, digamos assim, pensando, né, na lógica das incubadoras de empreendimentos, se é que dá para falar assim, de incubadora sindical. Nós temos uma espécie de incubação do Sintraple na CUT Rio Grande do Sul. Então, a sede física do Sintraple é, inclusive, uma salinha dentro do prédio da CUT Rio Grande do Sul, né, da CUT RS. Então, aqui tem uma questão que depois a gente pode debater, vamos ver o quanto vai dar tempo de eu apresentar, mas tem uma questão que é, obviamente, política, e que nós temos aqui, então, novas contradições e ambiguidades que surgem na relação dos entregadores e dos motoristas com o sindicato, em função de que há muito forte uma adesão ao discurso neoliberal, ao discurso que somos empreendedores, ao discurso de liberdade, ao discurso que o Estado
quer apenas esfolar o trabalhador, só quer arrecadar, né? Nós não temos que pagar imposto, e uma posição mais vinculada ao sindicalismo clássico da CUT, né? Mas, e no caso, neste momento que o Lula ocupa a presidência da República, mais parceira, digamos assim, do governo federal. Então, aí temos um campo, no sentido do Pierre Bourdieu, né? Um campo interessante, assim, de análise, e paralelamente a essa questão, né, de como as mulheres estão se colocando diante do cenário, né? É muito interessante observar também como os atores em cena, né, essa espécie de ecossistema que se forma em torno dos sindicatos, que são escritórios de advocacia, que atendem mais, digamos assim, tem um viés mais à esquerda, escritórios de advocacia, essas associações e centrais sindicais, pesquisadores, um pouco aquele ecossistema que se formou no Brasil, que é as chamadas órgãos de fomento à economia solidária, né? Universidades, centrais, incubadoras, também têm se formado em torno dos sindicatos na luta contra as plataformas, né? Na luta contra a exploração desmedida, o rent seeking das empresas plataforma que vão tomando conta do mercado, oferecendo serviços melhores e pagamentos melhores. A Karina, numa entrevista, que não dá tempo de assistirmos aqui, mas que eu deixei o link nesta apresentação, ela vai contrapor os representantes das plataformas e um pouco desconstruir as fake news, entre aspas, que os próprios representantes das plataformas no Brasil colocam. Ah, não, a nossa taxa, nós ficamos com apenas 20%. A Karina disse, não, isso não é verdade. As plataformas ficam com entre 40% e 50% do valor da corrida. No início, logo que ela aderiu, há 10 anos atrás, coisa de 9 anos atrás, era 25% que as plataformas ficavam. Agora, é uma taxa variável que pode, na melhor das hipóteses, ser em torno de 35%, mas que 80% das vezes vai ficar entre 40% e 50% do valor de uma corrida, sendo que o trabalhador, a trabalhadora, a motorista, é responsável por toda a despesa, né? Gerada pela manutenção do carro, pelo próprio custo, enfim, da sua manutenção, alimentação, etc. Então, voltando ao Sintrap RS, que na página, né, na divulgação, no site, você tem Sindicato dos Motoristas de Transporte Privado e Individual de Passageiros por Aplicativos do Rio Grande do Sul. Mas, na verdade, é uma associação, não tem carta sindical, né? Não é um sindicato. Trabalha como uma associação independente, porém filiado e vinculado à CUT-RS, como eu já falei. Tá? Então, essa organização em sindicatos e associações profissionais ou busca de representação tem crescido no Brasil, crescido significativamente, e é algo que tem realmente pressionado as plataformas, né? E dentro desse ecossistema, nós temos, então, por exemplo, o Rafael Groman é um pesquisador, que já foi da Unicino, já foi nosso colega, e hoje está na Universidade de Toronto, mas vai seguido ao Brasil, é alguém importante nesse ecossistema, né? Coordenou a pesquisa Fair Work Brasil, o braço, né, brasileiro, há outros países da América Latina participantes. E então é como se houvesse um ecossistema que busca fazer pressão sobre a exploração desmedida das plataformas. Tá? Então, reivindicações das centrais sindicais e das associações sindicais direcionadas ao poder público e às empresas plataformas. Tá? Então, eu não vou adentrar aqui,
A Karina é a minha principal interlocutora de pesquisa hoje. Ela é muito difícil, eu queria fazer uma entrevista nova para trazer para esse seminário, não conseguia, a Karina não dispôs de tempo, embora tenhamos tentado combinar várias vezes, mas ela é uma figura interessante porque ela é representativa, ela é muito ativista, ela é claramente de esquerda, ela tem um discurso de esquerda nas suas manifestações públicas, nas suas redes sociais, ela é feminista, ela é mãe solo, e ela leva todas essas bandeiras, então, para um contexto, né, da sua associação sindical e dos seus colegas, majoritariamente masculino, machista, e que desconfia muito das mulheres. Entretanto, ela tem sido muito bem sucedida e tanto que foi reeleita, né, por ampla maioria para continuar por mais um mandato presidenta do Sintrap RS. Então, aqui tem uma imagem que mostra, ela foi a Genebra, na Suíça, na reunião da Organização Internacional do Trabalho, representou a categoria, também fez parte do GT Nacional, que foi criado pelo governo federal, um GT tripartite, formado por representantes do poder público, enfim, do legislativo, dos motoristas e entregadores e das plataformas para discutir a regulação. E aí a gente entra num universo que tem sido, então, crucial, que é a regulação do trabalho de plataforma no Brasil. Esse é o nó, essa é a grande demanda, embora haja muitas versões dessa demanda, como vamos ver, tá? E teoricamente, eu vou desenvolver um pouco, pedindo ajuda da Verônica Gago, né, para trabalharmos um pouquinho as filiações, as apropriações do mundo do trabalho e do neoliberalismo que os sujeitos têm nesse contexto. Tá? Mas, olhando essas imagens agora, no 8 de março, o 8 de março no Brasil é uma data bastante trabalhada, todas as associações, todos os, enfim, os grupos feministas aproveitam o 8 de março para fazer diversos eventos num amplo hall de repertório, né, dos movimentos sociais em torno do 8 de março. E o Sintrap RS também entrou, a própria CUT Rio Grande do Sul fez uma campanha, Mulheres na Luta Tem Pressa, porque a vida não tem hora extra, e entrou fortemente na campanha do 8 de maio. Né? Então, a gente pensa numa associação sindical majoritariamente masculina, porém liderada por uma mulher, e essa mulher e essa também exerce uma pressão no ambiente, né, para que as demandas das mulheres passem a compor, passem a ter voz, etc. Então, é um processo muito interessante da gente observar as resistências, as lutas e as formas também com que os grupos, as associações lutam por regulação contra o governo e com as plataformas para alguns, com o governo e contra as plataformas para outros. Né? No caso das mulheres, que a Karina representa, estão mais nessa segunda posição, né? Porque acompanhando as demais pesquisas, que eu também revisei essa literatura, as mulheres hoje são mais progressistas do que os homens. E isso é uma tendência global em vários países. Né? Eu olhei esses dados recentemente, não trouxe aqui, não vou poder citar corretamente, mas fez parte da minha revisão de literatura, né? O quanto assim há uma tendência, e nas pesquisas empíricas estão mostrando de que, especialmente as mulheres jovens, estão mais progressistas do que os homens. Né? E isso se explica de várias formas, enfim, um certo medo das mudanças, né, das conquistas do feminismo e uma contra-resposta, né, um pêndulo que volta assim, antifeminista, que já foi discutido aqui, inclusive, pena que a Luciane não está conosco, a Luciane apresentou um seminário interessantíssimo aqui no SES sobre o tema da ideologia de gênero, enfim, o tema, né, do feminismo e religião. Então,
Nesse sentido, a gente vê algumas transformações interessantes. Aqui, uma peça dessa campanha, né, do Dia Internacional da Mulher ali, e o Sintrapli fazendo suas artes e também fazendo as suas publicações e tal. Então, essa luta tem se misturado, no caso desta associação sindical, com a luta feminista, o que é surpreendente no contexto aquele, né, de mais de 90% de trabalhadores homens. Então, aqui mostra a Karina junto ao Guilherme Boulos, que hoje está no governo, que é uma voz importante nesse debate, né? E colocando ali as demandas da categoria: remuneração justa, proteção social, melhores condições de trabalho, reconhecimento e respeito aos trabalhadores e renovação de frota. Então, eles têm levado, e aqui eu tenho o link do vídeo para quem quiser assistir depois. Houve um programa na TV Gaúcha, em Porto Alegre, na Rádio Gaúcha, em Porto Alegre, que é afiliado da RBS, que entrevistou a representante da Uber no Brasil. Chama-se Silvia Pena, esta funcionária da Uber, e que afirmou que a taxa média retida pela plataforma é de no máximo 20%. Então, o Sintrapli pediu direito de resposta, exigiu direito de resposta, ganhou, né? E foi, então, à rádio e esteve lá e gravou essa resposta neste programa, dizendo que não. E a verdade é que as taxas oscilam entre 40% e 50%. Então, é algo surreal o quanto as empresas plataforma, né? A gente fala muito de uberização, mas quem é o rosto da uberização? Existem prepostos, né? E no Brasil, por exemplo, podem ser mulheres, inclusive num seminário que fizemos na Unicinos, coordenado pelo Rafael Groman, foram 2 mulheres mesmo representando o iFood e Uber, né? E que divergem frontalmente, se cria, portanto, um clima realmente de ele está mentindo, eu vou dizer a verdade, não, vocês são injustos, nós fornecemos condições de trabalho sim, enfim, há um campo de conflitos e lutas, né, um campo extremamente interessante aqui. E o que eles querem, portanto, é também transparência total no valor das corridas e nos critérios para elaborar, né? Como é que se elabora essa divisão, o que fica para o motorista e o que fica. Então, eles fazem lives, eles discutem a regulamentação, e essa é a palavra de ordem: regulamentação do trabalho por aplicativo e do trabalho de uma maneira geral. Eu tenho acompanhado mais o setor de motoristas e entregadores, mas é uma tendência geral, né? Então, eu aqui trouxe diversos acontecimentos. O que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu quero mostrar esse slide para vocês, para mostrar o tipo de conflito que existe entre os trabalhadores e as trabalhadoras entre si. Então, prestem atenção a essa postagem do Sintrapli que eu printei aqui, tá? Então, o Boulos, o que é ministro do governo Lula, a ministra Aniele Franco ao lado, numa audiência a respeito desta discussão, e o sindicato faz a postagem. Hoje foi um dia de conquista para motoristas, e de aplicativo, e as suas demandas quais são, e eu chamo a atenção para esses dois comentários aqui, de entregadores. O primeiro deles diz assim: daqui a pouco os motoboys, em geral, estão pagando impostos para o governo. Já que os ganhos serão visualizados, o governo quer intervir para arrecadar. Gente, acordem. E o outro coloca embaixo: que baita manobra do governo para poder cobrar imposto dos motoristas e entregadores. Só não vê quem não quer. Então, as plataformas, elas
disseminam esse tipo de discurso, né? Então, contrária à lógica da arrecadação, equivalendo regulação à arrecadação. E nas análises que eu faço das postagens e me esqueci de dizer, né? Nas análises das redes sociais, a gente tem feito assim, a gente analisa o texto da mensagem e dos comentários, e entra nos comentários mais significativos para analisar também o perfil dos entregadores e entregadoras ali, né? Essa é uma estratégia que eu tenho usado assim para análise de redes, porque realmente não é um público assim muito acessível para entrevista, né? Pelo seu horário, enfim, pelas coisas. Então, também essa é uma boa estratégia para complementar as entrevistas que a gente faz com ela e, enfim, com os outros, né? Então, aqui a gente tem parte dos trabalhadores aderindo ao discurso das empresas plataforma e parte dos trabalhadores aderindo ao discurso da luta, ao discurso sindical mais clássico, digamos assim, que a gente se acostumou na sociologia do trabalho a ver, né? E aqui eu trago, então, uma reflexão teórica sobre isso, tá? De um enquadramento que surgiu analisando esses discursos, tanto no debate do GT, dos entregadores que fizeram parte desse GT, quanto de vários outros trabalhadores da categoria. Então, classificados em três enquadramentos dos seus discursos e das suas posições: neoliberal, trabalhista e neotrabalhista. Né? Mas não é qualquer neoliberalismo. É o neoliberalismo vindo de baixo, como diz a Verônica Gago, né? Que fez essa espécie de tipologia do neoliberalismo vindo de cima, aquele das corporações, das agências, dos governos, que, enfim, nos últimos 40 anos vem, de uma certa forma, contribuindo para moldar as subjetividades e constituir este neoliberalismo vindo de baixo, vem impactando a subjetivação dos setores populares, no caso da economia solidária, dos setores populares da economia, e que faz com que esses trabalhadores pobres adotem certa racionalidade neoliberal, a partir dessa que ela chama de pragmática vitalista. É o famoso se virar como pode. Muito característico, não é algo novo, é característico do processo de acumulação do Brasil. O que sobrou para as classes populares era o se virar como pode. Altos níveis de informalidade e, no caso do trabalho formal, este ser identificado com baixos salários, más condições de trabalho, né? Que faz com que, muitas vezes, os pobres prefiram a viração informal do que a formalização. Ou nunca tiveram uma formalização para experimentar, e por isso a gente vê uma certa diferença geracional. Esse neoliberalismo vindo de baixo, né? Os mais jovens, a gente vê uma predominância justamente por conta disso. Nunca tiveram um vínculo laboral protegido, o trabalho nunca foi um veículo de cidadania por si só. Eu tenho direitos previdenciários, se eu me acidento, eu tenho amparo e proteção do sistema previdenciário para o qual eu contribuo todo mês, etc. Então, esse se virar como pode, a Verônica Gago chama formas criativas e contingentes de soluções para a reprodução de suas vidas. Né? Então, uma dinâmica de oscilação, uma dinâmica de ambiguidade entre a resistência à exploração, do trabalho, à hiperexploração, a superexploração do trabalho através das empresas plataformas de investidores, e
essa racionalidade neoliberal a partir das práticas cotidianas. Então, assim, eu vou me aproveitar ao máximo individualista, né? E justamente esses grupos que se associam e sindicalizam e buscam sindicalizar os colegas, buscam justamente combater o individualismo, né? Através de várias formas de emergências de lideranças. Acho que o Paulo Galo foi o que ficou mais famoso em São Paulo, mas emergiram muitas, né? E algumas, como na Paraíba, no Nordeste brasileiro e no Rio Grande do Sul, com lideranças femininas, né? Que tentam, então, puxar uma racionalidade de resistência à exploração, de luta, de regulação do trabalho, e uma racionalidade neoliberal a partir de baixo, né, que justamente por isso que eu chamei a atenção de vocês para aqueles posts, para aquelas respostas, né, que ali estão muito bem expressas a partir dessa adoção que o governo só quer esfolar, arrecadar e nos tirar dinheiro a partir dos impostos, né? Então, esse é o cenário de ambiguidade, de embates, não só da categoria com as plataformas e com o governo federal, mas dos trabalhadores e trabalhadoras entre si. E nesse quadro, nesse contexto que se forma, então, a gente vê as lideranças femininas puxando para a racionalidade da luta e de enfrentamento das plataformas, né? Então, o nosso inimigo é quem? O empregador, as plataformas que nos exploram, e nós temos que pressionar o governo a regular e obrigar as plataformas a fazerem diferente. Na pesquisa Fair Work, nós vimos, em países como Alemanha e França, as empresas pontuavam melhor nos itens de trabalho decente, né, de remuneração e condições de trabalho. Exatamente por conta de regulações do sistema de proteção, né, do trabalho, que o Brasil não tem e que vem sendo desmantelado, né? Vou falar um pouquinho, então, sobre esses 3 enquadramentos. Só para dizer sobre o tempo, tá bem? Já Já ultrapassou um ultrapassou? pouquinho, mas não há problema. Não, já passou, mas o assunto tá, não há problema. Esse Não quis problema. fala Então, porque é prometo, Beatriz. interessantíssimo e super, é só mesmo para Tá, ter em consideração, é um pouco, um tá bom. tempo, esteja à vontade, viu? Esteja à vontade. 5 minutos eu fecho. Então, os enquadramentos, né? O primeiro enquadramento neoliberal, ele vai absorver a retórica, a linguagem do mercado, do empreendedorismo, da livre iniciativa, da autorresponsabilização. Eu é que sou responsável por mim. Não é a plataforma que é responsável por mim. Sou eu que sou responsável por fazer mais ou menos dinheiro, né? Então, a gente vê isso muito claramente nos debates online e presenciais, né? E que, portanto, vão minimizar a responsabilidade das plataformas digitais pelos trabalhadores. Então, é contra a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, a lei brasileira de proteção trabalhista, que vem sendo desmontada e que nos governos Temer e Bolsonaro foi muito atacada e muito desmontada, diminuíram valores de aposentadoria, ampliaram a idade da aposentadoria e muitas outras perdas aí dos trabalhadores. Bom, o segundo enquadramento é o oposto, é o trabalhista. Defesa da CLT, dos direitos previdenciários associados ao trabalho, defesa da proteção social, trabalho digno e a adoção dos discursos, então, da CUT, e mesmo dos discursos da Organização Internacional do Trabalho, né, do trabalho decente e da escravidão, né, moderna, digamos assim, da escravidão contemporânea, que é representada na hiperexploração. E um terceiro enquadramento misto, um enquadramento neotrabalhista, que parece ser assim, uma emergência desses debates. Ele tem um caráter misto que combina elementos anteriores. Se apropria de algumas
de algumas posturas e discursos neoliberais, mas não é hostil à garantia dos direitos, ao contrário, quer garantir alguns direitos, né? Então, aceita e quer pressionar o Estado para que regule, ao mesmo tempo que haja uma perspectiva, digamos assim, de empreendedor, né? E que sejam é um setor que seja regulado como outros setores de empreendedorismo são regulados. Mas, enfim. E aí eu queria também, antes de terminar, mas é só mais uma coisinha, juro. Na minha outra charge que eu tinha, eu não sei agora se está nessa ou na outra apresentação, eu acho que acabou ficando na outra apresentação, mas não tem problema. Nessa charge aqui, que nós tínhamos a série Os Empreendedores, tem uma outra que diz assim: você não se sente melhor, né, sabendo que é o seu próprio patrão, né? E aí a pessoa responde: eu sou escravo de mim mesmo. Não mudei. Você não é escravo de ninguém. Não, eu sou escravo de mim mesmo. E aí nos comentários, assim, um comentário com um enquadramento trabalhista dizendo: sim, as plataformas nos exploram, são elas que ficam com mais da metade dos nossos ganhos, etc. E embaixo um comentário. Pergunta para ele se ele prefere ser escravo dele mesmo ou de outra pessoa. Então, no enquadramento neoliberal, não, pelo menos eu sou escravo de mim mesmo e de mais ninguém. Então, essas distintas racionalidades, que sob a perspectiva da psicologia social, assim, é muito interessante da gente analisar, tá? Teria muito mais coisa, mas estamos... alguns desafios eu coloquei aqui também, conflitos legislativos e partidários, essas ambiguidades, vigilância e dados, né? O desafio enorme de controlar o gerenciamento algorítmico, invisível e constante, e que vai regular sem transparência a remuneração. Então, esse é o contexto, essas são as questões que eu queria trazer para vocês.